Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, para a nossa meditação nessa noite. Livro de Eclesiastes, a igreja, quem puder, fique de pé para a nossa meditação. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, para a nossa meditação nesta noite. Eu tenho certeza que você sempre vem para a escola dominical, para o estudo bíblico e não tem dificuldade de achar essa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você acha, eu quero anunciar aos irmãos que nós temos lá fora o nosso material. Meu esposo está ali. Nós temos 12 mensagens de pregação e testemunho. Temos Bíblias, harpas, CDs, playbacks, capa de Bíblia. Tem um material abençoado ali. Para você que quiser e puder, nós temos também à disposição dos irmãos a máquina dos cartões Visa e Mastercard. Os irmãos estarão podendo nos abençoar e sendo grandemente abençoados. Quem sabe você não comprou o presente do seu pastor e vai aproveitar a oportunidade nessa noite, amém? Né? Passou desapercebido, chegou aqui cheio de bolinha pendurada, foi aniversário do pastor, não comprei nada para ele. Então, até o fim do culto você pode, né, aí cobrir o esquecimento e abençoar o seu pastor no nome de Jesus. Essa pegou bem agora, né? Enfim, desceu do céu. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, no nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a leitura, irmão, devido à grande diversidade de traduções, e os irmãos me acompanhem, por favor. O texto da Bíblia diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Amém? Vira ao seu irmão que está do seu lado, a sua irmã, diga para ele e para ela assim: não perca o foco. Isso, diga para o outro que está do outro lado, diga: não perca o foco. Isso, toma o seu assento glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre esta passagem do livro de Eclesiastes, não tem como nós falarmos sobre o livro de Eclesiastes sem falarmos sobre o seu autor. Quando nós olhamos para esse livro, nós aprendemos que o autor deste mesmo livro foi Salomão. Salomão, este filho de Davi com Batseba. Quando eu olho para a vida de Salomão, eu aprendo que Salomão escreveu, na verdade, não somente o livro de Eclesiastes, mas a Bíblia nos ensina que Salomão escreveu Cantares quando era jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes quando já estava no final da vida. Vamos começar a aprender um pouco na palavra do Senhor sobre a vida de Salomão. A Bíblia nos fala não diretamente sobre ele, mas a Bíblia começa nos falando sobre Davi, seu pai. Quando eu observo a vida de Davi, a Bíblia nos diz que Davi, filho do seu Jessé, recebe a promessa de Deus de ser levantado como rei sobre Israel. E quando eu acompanho o texto, ou melhor, os textos da Bíblia Sagrada, eu aprendo que, na verdade, conforme o costume do Antigo Testamento, porque quando nós observamos o Novo Testamento, nós não encontramos mais esse tipo de procedimento, mas quando eu observo o Antigo Testamento, eu aprendo que Davi, ele recebeu 3 unções sobre a sua cabeça. 3 unções que na terceira foi confirmado como rei. E quando eu observo a vida desse mesmo Davi, a partir do capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel, a Bíblia e o seu contexto me ensina que ele recebeu a primeira unção em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, pelas mãos do próprio profeta Samuel. Recebeu a segunda unção em Hebrom, no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. E a terceira unção ele recebe no capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel, lá no versículo 3. A Bíblia nos diz que assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom e o rei Davi
fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. A partir dessa primeira unção, então, Davi, ele se toma posse do reino, ele se apodera do trono, conforme a promessa de Deus. E a Bíblia diz que na idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou, terminando o seu reinado com 70 anos de idade. E é interessante que a mesma Bíblia diz que Davi, então, depois de tantas pelejas, depois de tantas cavernas, depois de tanta perseguição, depois de tantas coisas que ele passou, a partir do capítulo 7, a Bíblia diz que esse mesmo rei Davi tenta fazer um templo para o Senhor. E quando eu observo o texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que tudo que Davi colocava no seu coração para fazer, Deus então assinava embaixo. Quando eu olho para o termo que nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso se dá porque tudo que Davi tentava fazer, tudo que Davi desejava fazer, tudo que Davi planejava fazer, Deus assim assinava embaixo. Se Davi planejava tomar uma cidade, Deus ia lá, concordava e dava vitória a Davi. Se Davi então ia para derrubar um gigante, Deus ia lá, dava direção na pedra e o gigante tombava e Davi cortava a sua cabeça. Quando eu observo a vida desse homem de Deus, a Bíblia nos ensina então que Davi, ele para e pensa e fala: bom, como tudo que eu faço Deus concorda comigo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar um templo para adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Davi chama Natã, o profeta, aquele que lhe acompanhava por tantos anos, e fala para ele: Natã, eu estou com desejo do meu coração. E Davi diz, Natã fala para Davi: fale, homem de Deus, o que é que o Senhor está pensando? Ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou levantar um templo para adoração ao nome do Senhor. Eu vou levantar um templo de cedros no Líbano. Vou fazer o melhor que eu puder, porque o Senhor me tem dado descanso. Eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eu estou incomodado com esse negócio do próprio Deus ficar diante dessa tenda, desse lugar tão provisório. Natã olha e fala: rei, se tudo o que o Senhor deseja, o Senhor teu Deus é contigo, então vai e faz quanto está no teu coração, porque o Senhor certamente concordará. E a Bíblia também nos ensina que depois que Natã fala isso para Davi, Deus então vira para Natã e fala assim: Natã, que negócio é esse de você concordar com Davi dele fazer uma casa para mim? Nesse tempo todo, desde quando eu pedi, eu tirei o meu povo do Egito, em momento algum eu pedi para ninguém construir casa para mim. O versículo 7 nos diz: em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, porventura falei alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo e perguntando: por que não me edificais uma casa de cedros? Não, de forma alguma. Até porque tem uma outra coisa: as mãos de Davi estão sujas de sangue. Mas faz o seguinte, fala para Davi que ele não vai levantar um templo para adorar o meu nome, mas quando seus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse, o seu filho, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O que Deus estava fazendo era prometendo a Davi que não ele, mas o seu filho ergueria aquele templo, o templo que Davi tinha projetado, o templo que já estava no coração do homem de Deus. E então a Bíblia diz que Davi, ele tem agora, juntamente com a sua esposa chamada Batseba, em decorrência da morte do seu primeiro filho, em consolação com a sua esposa, a Bíblia diz que então ele se relaciona com ela e tem um filho e chama o seu nome Salomão. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Interessante que quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz que o Senhor ama a Salomão de forma incondicional. Deus não pede nada a Salomão. Deus não coloca condições para amar a Salomão, não. Mas a Bíblia diz que Deus simplesmente ama a Salomão, ao ponto de, quando Salomão cresce e herda a promessa do seu pai, tomando posse do reino que antes o seu pai se
estava. A Bíblia agora nos ensina que Salomão, no capítulo 3 do primeiro livro dos reis de Israel e Judá, depois de ter se casado com a filha de Faraó, a Bíblia diz que Salomão então, ele pede sabedoria a Deus. Quando eu observo esse texto, eu vejo que o Senhor, ele olha para Salomão, segundo que a Bíblia Sagrada me diz, em um sonho, conforme o versículo 15 do capítulo 3, Deus fala com Salomão num sonho e lhe dá sabedoria. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Salomão: porquanto pediste esta coisa, não pediste para ti riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E Deus ainda falou mais para Salomão: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus faz uma promessa a Salomão, dizendo que se ele seguisse os passos conforme o seu pai seguiu, que ele faria com ele tão grandes coisas conforme fez ao seu pai. Quando eu observo o tamanho da sabedoria que Deus deu a Salomão, a Bíblia nos ensina a partir do capítulo 4, capítulo seguinte, que a sabedoria de Salomão era muitíssima, aleluia, de muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E a Bíblia também ensina que era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios, conhecidos como os povos, um dos povos mais inteligentes, mais cheios de conhecimento, de onde veio a matemática, de onde veio a ciência, de onde veio a astrologia, a agronomia. Mais inteligente do que eles era Salomão. E a Bíblia diz que ele ainda era mais sábio do que todos os homens, aleluia, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos da quantidade de 5.000. Quando eu olho para a sabedoria de Salomão, eu vejo que não tinha coisa que Salomão não tivesse conhecimento. A Bíblia diz que Salomão falou das árvores, desde o cedro que estava no Líbano até o isopo que nasce na parede. Sabe o que é isso? Entendia de botânica. Também falou dos animais, entendia de zoologia, das aves, dos peixes e dos répteis. Vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aleluia, a fama de Salomão percorria a terra. Não tinha nada que aquele homem não soubesse. O homem instruído no juízo, na justiça, ao ponto de duas mulheres levarem as suas causas até a presença do rei. Segundo que a Bíblia nos ensina, duas mulheres acabaram de ter os seus filhos, ambas com seus bebês recém-nascidos, quando uma deita por cima de uma das crianças
Testamento. Era um homem que tinha instrução, direção da parte de Deus, ao ponto de fazer alianças para construir o templo da casa do Senhor. Esse mesmo Salomão se apresenta no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, fazendo um clamor ao Senhor na inauguração do templo da casa de Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele faz uma oração de 42 versículos, consagrando o templo. E quando eu olho para o capítulo 7, a Bíblia diz que quando Salomão acaba de orar, a glória do Senhor enche a casa, o fogo do céu desce, consome o holocausto, ao ponto dos sacerdotes que estavam lá dentro não conseguem sair, caem arrebatados, e quem está do lado de fora não consegue entrar. Tamanha a presença do Senhor que estava naquele lugar. Salomão então, aleluia, começa a sacrificar, começa a adorar ao Senhor, aleluia, até o momento da sua vida em que ele vai amadurecendo. Vamos falar um pouquinho sobre os livros que Salomão escreveu. Quando eu observo o livro de Cantares que Salomão escreve quando jovem, a Bíblia me mostra que um Salomão apaixonado, a Bíblia me mostra um Salomão enamorado, a Bíblia me fala de um homem que estava apaixonado pela sua sunamita, elogiando, aleluia, sua companheira. Quando eu observo o livro de Cantares de Salomão, eu vejo que esse livro era lido na festa da Páscoa, aleluia, e que é também atribuído ao amor de Cristo pela sua igreja. Quando eu observo os elogios que ele faz à sua amada, entre eles o capítulo 1 me diz que ele vai dizendo: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Aleluia, Paulinho entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aleluia, Salomão faz declarações de amor, Salomão elogia a sua amada, Salomão demonstra, aleluia, o verdadeiro sentimento que ele tem por ela. Aleluia, capítulo 6, versículo 4, ele continua dizendo: formosa és, amiga minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Em todo o tempo ele elogia a sua amada. Esse era o Salomão romântico, o Salomão jovem, o Salomão apaixonado, que em todas as belezas da floresta e dos campos que ele podia observar, aleluia, ele comparava com as belezas da sua amada. Mas o tempo vai passando, e esse mesmo Salomão, agora nem mais, aleluia, nem mais tão jovem, agora um Salomão um pouco mais amadurecido, não escreve mais o livro de Cantares, mas escreve agora o livro de Provérbios. Oh, irmãos, quem é que não se lembra de algum dos provérbios escritos pela mão de Salomão? Aleluia, quando eu olho para o livro de Provérbios, eu me lembro, aleluia, da palavra que nos diz sobre a mulher virtuosa, no último capítulo do livro de Provérbios. Quando eu observo o livro de Provérbios, o mesmo Salomão escreveu que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Quando eu olho para o livro de Provérbios, eu vejo conselho para os pais, eu vejo conselho para os filhos. Aleluia, livro de Provérbios, capítulo 3, Salomão escrevendo: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu
Um Salomão que tinha tido toda a sabedoria, que tinha passado pela sua mente, pelos seus olhos. Um Salomão que agora olha para todas as coisas e já não vê mais novidade. Quando eu olho para Salomão, quando eu olho para Salomão em Eclesiastes, eu vejo um homem enfadado, eu vejo um homem entediado, eu vejo um homem que já está vendo sempre as mesmas coisas. Afinal de contas, ele sabia tanto, ele tinha tanto conhecimento, que nada mais era novidade para ele. Quando eu começo a observar, quando eu começo a analisar o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, preste atenção no que o pregador começa a escrever. Ele diz: vaidade de vaidades, é tudo vaidade. E Salomão vai dizendo: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O que ele estava querendo dizer era: crianças nascem, velhos morrem e tudo continua sempre a mesma coisa. Olha só como é que as coisas são debaixo do sol, nada muda. Preste atenção, quando você lê o texto parece que você não entendeu, mas agora você vai entender. Aleluia, a Bíblia diz assim, Salomão falando: e nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Você tem noção de um homem que tinha todo tipo de conhecimento, e quando ele olha para o caminho do sol, ele vê que todo dia o sol nasce no mesmo lugar e o sol se põe no mesmo lugar. Mais uma vez no dia seguinte o sol nasce no mesmo lugar e o sol se põe no mesmo lugar. Parece até que eu vejo Salomão falando com Deus: Deus, não dá para dar uma mudadinha nisso não? Só um pouquinho para poder diferenciar um pouco. Mas todo dia esse sol nasce ali e se põe aqui. Isso eu já sei, Senhor. Isso já não é mais novidade. Quando Salomão cansa de olhar para o sol, a Bíblia diz que ele agora começa a observar o vento. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando e volta fazendo os seus circuitos. Cansou de olhar para o vento, passa a olhar para o ribeiro. Ele diz: todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Para o lugar onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. Aí ele está falando que, apesar dos rios, apesar dos ribeiros sempre fazerem o mesmo percurso, eles sempre acabam caindo no mesmo lugar. Tem noção de uma pessoa que já está entediada de sempre olhar as mesmas coisas? Olha o versículo 8 do que ele diz: todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer: veja novo. Sabe quando você está vivendo anos, meses, décadas na casa de Deus, e você fala: mas é sempre tudo igual, sempre os mesmos erros, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas situações.
coisa. Aleluia, sabe o que é isso? Aleluia, é a visão do crente entediado. É a visão do crente que não aguenta mais. Aleluia, todo dia aquele feijãozinho com arroz. Aleluia, todo dia aquela mesma comidinha. Aleluia, sabe quando você está comendo miojo todo dia e que tu vira para Deus e fala: Jesus, muda pelo menos o tempero, porque desse jeito eu não aguento. Aleluia, tem a cesta básica que tu mandou os miojos tudo do gosto só. Aleluia, mas quando eu olho para Salomão, eu vejo um homem que não aguenta mais ver as mesmas coisas. Eu vejo um homem que sabia muito e que parecia que nada mais lhe era acrescentado. Aleluia, mas quando eu observo a vida de Salomão, eu também consigo descobrir algo bastante interessante. Olhe para o versículo 9. Pegue a sua Bíblia, por favor. Olhe para o versículo 9. O primeiro versículo que nós lemos. Eu quero que você analise essa palavra junto comigo. Aleluia, livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 9. Agora não mais o enamorado Salomão. Agora não mais o apaixonado Salomão. Agora não mais o sábio Salomão. Mas agora o velho Salomão. Ele diz: o que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se tornará fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Salomão tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria. Ele só se esqueceu de uma coisa no final da sua vida. Diga para o seu irmão assim: olhar para o lugar certo. Um homem tão experiente falou: não tem nada novo, nada mais é novidade. Eu não vou ficar mais aqui, porque aqui eu não consigo aprender mais nada. Porque aqui é sempre a mesma palavra. Aqui é sempre o mesmo cultinho. Aqui é sempre o mesmo tipo de culto. Aqui é sempre a mesma coisa, o mesmo feijão com arroz. Aleluia, sabe qual é o problema desse crente Salomão? Aleluia, que ao invés dele olhar para cima do sol, aonde está aquele que renova a sua palavra a cada dia, aquele que renova as suas misericórdias, aquele que renova as nossas forças, aquele que renova o nosso ânimo, aquele que renova o nosso entendimento. Salomão está olhando para o lugar errado. Ao invés dele olhar para cima do sol, Salomão tão experiente está olhando para baixo do sol. É assim mesmo, irmão. Abaixo do sol é tudo igual. Abaixo do sol o homem peca. Abaixo do sol o homem, ele erra, ele cai, ele tropeça. Mas quando nós estivermos acima do sol, no corpo glorificado, lá não vai haver dor, lá não vai haver pecado, lá não vai haver lágrima, lá não vai haver choro, porque tudo acima do sol é diferente. Vire para o seu irmão e diga para ele assim: sabe por que você está desse jeito, meu filho? Diga porque você está olhando para baixo do sol. Começa a olhar para cima do sol. Começa a olhar para aquele, olha, que te dá o que o homem não pode te dar, que faz acontecer o que o homem não pode fazer, que cura a enfermidade que o médico não pode curar, que assina o papel que o homem não pode assinar. Olha para cima, é para cima, é para cima do sol que você tem que olhar. Aleluia, para de olhar, aleluia, para o lado, para de olhar para o outro, não perca o foco. Salomão tinha tanta sabedoria e no final da vida perdeu o foco. A igreja pode perder tudo, menos o foco. E o foco da igreja não está abaixo do sol. O foco da igreja está acima do sol. Glória a Deus. Igreja pode perder bateria, pode perder microfone, pode perder púlpito, pode perder mesa de som.
Igreja pode perder até o pastor. Só não pode perder o foco. A igreja pode perder os membros. Só não pode perder o foco. Porque se a igreja continuar no foco, os membros que saírem, Deus traz de outra, porque o dono da obra é ele que está acima do sol. Não é o homem que está acima do sol. Nós, obreiros, podemos perder tudo, só não podemos perder o foco. O foco da igreja, o foco do nosso ministério não pode estar abaixo do sol. Sabe por que muitos têm caído? Sabe por que muitos têm se vendido? Sabe por que muitos têm negociado o seu ministério? Sabe por que muitos, estão fazendo tantas coisas que não convém fazer? Perderam o foco. Quem perde o foco começa a se negociar. Quem perde o foco, esquece, como diz o pastor Elcio, de amolar o machado. Não pode perder o foco. A igreja está cheia, não perca o foco. A igreja está vazia, não perca o foco. O foco de quem está fazendo a obra não pode ser quantidade, tem que ser qualidade. Não perca o foco. O foco da obra de Deus, o foco não é nenhuma outra coisa senão almas. É o foco. Olhando para Deus, o principal motivador e sustentador dessa obra, Ele nos impulsiona, por consequência da obra, a olharmos para o foco, as almas. Salomão tão sábio perdeu o foco. Esse é o perigo do excesso de sabedoria. O homem começa a perder o foco. O que é isso, missionário? Estudar é pecado? Claro que não. Eu passei o dia todo estudando hoje. Fazer seminário é pecado? Não, não é não. Fazer faculdade é pecado? Não é também não. Fazer curso também é pecado? Não é pecado não. Você só não pode perder o foco. Você pode fazer todas essas coisas, só não pode perder o foco. Salomão ele falou, alguma coisa que se possa dizer, vê que isso é novo. Já foi no século passado, que foram antes de nós, mas isso aí, rapaz, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já conheço, ó. Isso pra lá, não dá ideia não. Esquenta a cabeça não. Deixa, ó, ele lá, a gente aqui. Já conhece aí, é antigo, é antigo. Deus manda dizer pra você, não perca o foco. Não perca o foco. Aleluia! Meu Deus! Pastor, não perca o foco. Aleluia! Não perca o foco. Aleluia! O foco de quem está aqui em cima ainda é pregar a palavra e pregar contra o pecado, anunciar salvação e transformação de vida. Não perca o foco. Igreja cheia ou igreja vazia, não perca o foco. Com crente falando mal ou falando bem, não perca o foco. Não perca o foco. O foco não pode ser perdido. E o foco você só encontra acima do sol. Olhou para baixo do sol. Mas já viu quando você tira uma foto? Quando você tira a foto é assim. Você está olhando para um lugar. Aquele lugar que você está olhando, quando ele se enquadra no foco, só aparece aquele lugar. E o resto fica todo embaçado. E assim é olhar para cima do sol. Quando você está olhando para o foco, para o dono da obra, aquele que te sustenta, aquele que te alimenta, aquele que te veste, aquele que te calça, todas as outras coisas perdem importância. O que é isso, missionário? Jesus falou sobre isso. Falou aonde? Falou. Todo aquele que preservar a sua vida, todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Sabe o que ele está fazendo?
focar. É muito mais fácil olhar para aquilo que eu consigo enxergar, mas isso não é o foco. É mais fácil olhar para onde eu posso ver, olhar e confiar em alguém que eu conheço, que eu converso, que eu confio, que eu toco, que eu pego, que eu chamo, que eu puxo, que eu afasto, mas esse não é o foco. Irmã, mas aquele obreiro é abençoado, é dizimista, é ofertante. Eu não posso falar isso assim. Agora, senão eu vou desagradar ele. Ei, ele não é o foco. O foco é Jesus e não é ele. Eu não posso falar isso assim, porque senão a irmãzinha está na situação tal, e a outra está em pecado, e a outra está em fornicação, e o outro está em adultério. Eu não posso abrir a boca para falar a verdade. Ei, esse não é o foco. O foco é que adultério é pecado, fornicação é pecado, mentira é pecado, sexo antes do casamento é pecado. Esse é o foco. O foco é esse. E é pro foco que você tem que olhar. Diminuiu até o glória agora. Muitas igrejas dos dias de hoje estão perdendo o foco. O foco saiu de cima e entrou na salva. Esse não é o foco. A salva não é o foco. O foco ainda é a Bíblia. O foco não pode ser nem A nem B. Foco é a palavra. O foco está acima do sol. Você pode estar 10 anos na igreja, 20, 30, 15, um mês. Não tem problema. Não perca o foco. Sabe, eu vou pro culto hoje. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a minha melhor roupa, vou botar o meu melhor sapato, vou fazer a minha melhor prancha, vou usar a minha melhor maquiagem, hoje vou usar o meu melhor esmalte, eu vou usar a minha melhor bolsa. Vira para o seu irmão e fala assim: perdeu o foco. Meu Deus! Jesus da glória! Vou comprar essa Bíblia aqui porque ela custa R$350. Tem capa de couro. Tem fita de organza. Não. Hoje eu vou levar meu notebook. Hoje eu vou ler a palavra no tablet. Perdeu o foco. É pecado pregar com o tablet? Não é pecado. Mas o foco não é esse. Não é por causa disso. Hoje, não. Hoje eu vou. Não. Hoje eu não vou para a igreja não, porque aí com o toró desce. Não. É ruim, hein? Vou enfiar meu pé na lama? Não, vou nada. Vou sujar meu sapato novo, engraxei meu sapato a madrugada toda, minha calça brincada, olha meu terno, da Richard, olha, eu não vou pegar chuva para ir para a igreja mesmo. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Não vou entrar na favela para ficar pregando para bandido. Porque Deus me chamou como cabeça e não como cauda. Eu ficar por aí distribuindo folhetinho, eu ficar pagando mico, falar de Jesus na escola, na faculdade, no mercado, na fila do banco, eu não vou nada, que eu não vou ficar passando vergonha. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Meu Deus Santo! Vou levar essa Bíblia na bolsa não, que ela é muito grande. Vou levar a pequenininha, boto lá naquela parte que tem o zíper, que qualquer coisa, eu fecho o zíper e a Bíblia está lá dentro. Parece até que está trancando Jesus na bolsa. Aleluia! Está no
Ah, vou lá eu congregar naquela porta de garagem. Meu Deus! Não tem um microfone sem fio, não tem um ar-condicionado. Pô, nada, rapaz. Meu Deus! Esse irmão não sabe cantar, não sabe pregar, não tem seminário. Eu não estou ouvindo uma voz, mas é coisa da minha cabeça. Eu não vou congregar lá não. Tem uma outra ali perto que eu vi que quando a gente entra tem um tapete vermelho, os bancos são tudo acolchoados, tem ar-condicionado central. Aleluia! Eu não vou congregar em porta de garagem nada. Aleluia, perdeu o foco, meu filho. Não é por aí, perdeu o foco. Meu Deus, muito obrigado! Acabou não? É ruim desse pastor ver a cara do meu dízimo. Vou ficar dando dízimo na igreja, vai ficar fazendo roupa, pastor. Ficar pendurando bolinha no teto. Eu vou ficar entregando dízimo para ficar comprando bateria. Minhas contas aqui atrasadas, meu cheque batendo, minha conta de luz vencida. Eu que não oferto ali mesmo. Sei lá, né? Que lugar é aquele? Vira pro teu irmão, cutuca ele e fala assim: perdeu o foco. Ai, ai, ai. Tá pensando que você dizima pro pastor? Tolinho você. Quando você aprender que o foco é abrir a mão, você vai ver que só cai bênção na mão de quem tá com a mão aberta. Se você não abre a mão para abençoar, você não vai estar com a mão aberta para receber. Quem anda com a mão fechada, tu não perde nada, mas não ganha nada. Reino de Deus é investimento, irmão. Não é troca, é investimento. Por que é investimento? Porque investimento você faz e você recebe corrigido. Como assim? Você entrega 10%, Jesus te dá 30%, 60% e 100%. Não tem CDB, RDB, renda fixa, bolsa de valor, euro, não tem nada que te renda desse jeito. E vou te falar uma coisa, hein? Só que tu vai economizar com remédio, já vai estar ganhando muito. Vire para o seu irmão e para a sua irmã e diga assim: não seja como Salomão no fim da vida. Diga: não perca o foco, pelo amor de Deus. Não perca o foco. Aleluia, você não veio aqui hoje, aleluia, para ver pregadora de fora. Não perca o foco. Você não veio aqui hoje para comer bolo. Não perca o foco. Vira para a igreja e fala: você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Não perca o foco. Você veio aqui, aleluia, porque Jesus chamou primeiro e ele te salvou e escreveu o nome no livro da vida. Esse é o foco, adorar o nome dele. Esse é o foco. O foco não é você crer no que você vê. O foco é você crer no que você não está vendo. Esse é o foco. Esse é o foco. Há nada para falar, irmão. Há nada para falar. Acabou o rolo. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Lembre-se do seu propósito aqui nesse lugar. Ou na sua igreja, se você não for daqui e estiver visitando. Com toda dificuldade, com todo problema, com